O vídeo do Nicolas agora, Edson, por gentileza, porque o Nicolas é genial. O garoto é um gênio, né? Ele fez um vídeo onde ele não fala uma palavra. Uma palavra. Ele deixa o Lula mentir sozinho. Sabe o Lula do Deus que deu seca pro Nordeste porque ele seria o presidente? Acho que pena que o Nicolas não deu tempo de colocar essa aí do Lula, né? Mas vale a pena acompanhar. Manda ver, Edson. Nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. Hoje eu comi um cuscuz com 2 ovos fritos. Quem é que não quer? O Lula é a favor do aborto, eu sou contra o aborto. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva hoje fez uma fala pro aborto. Ele disse que todos deveriam ter direito ao aborto e que o tema deveria ser tratado como uma questão de saúde pública. Ninguém nesse país do mercado tem mais responsabilidade fiscal do que eu. A equipe econômica formalizou hoje o corte no orçamento e divulgou uma estimativa pior do que a anterior para as contas públicas desse ano. A previsão agora está no limite de tolerância da regra fiscal. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões, a gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Nós temos 800 milhões de pessoas que vão dormir toda noite sem ter o que comer. Se tem uma coisa que eu me orgulho nesse país, e não baixa a cabeça pra ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Se ao final do meu mandato, Se quando eu terminar esse mandato, todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, cada brasileiro tiver tomando café, almoçar e jantar, tiver almoçando e tiver jantando, terei cumprido a missão da minha vida. terei cumprido a missão da minha vida. Não é democrático um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Vou fazer uma coisa pra você, vou fazer um decreto, acabando com o seu sigilo de 100 anos. O governo impôs sigilo de 100 anos para mais de 1.300 pedidos de informações. Uma prática criticada por Lula na campanha eleitoral. Quem é que quer comprar arma? É o crime organizado e algumas pessoas que não querem fazer bem pra ninguém. Eu, quando namorava, muito tempo atrás, no Luxemburgo, eu tinha uma garruchinha 22. Diga, tá, o que eu roubei? Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão pelos crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. O preço da carne já baixou e muito, nós sabemos que tem que baixar mais. Eu tenho 25 anos que eu trabalho nesse ramo, nunca vi o preço tão alto igual tá agora. Nunca vi o preço igual, sempre tem aumento, mas igual tá agora é a primeira vez que eu vejo. Nós vamos dar gás gratuito para 21 milhões de famílias nesse país, porque o gás tem que ser um componente da cesta básica nesse país. Lá na Bahia, o botijão aumentou pela 9ª vez só este ano. Leandro, é o filho primogênito do pai da mentira, Leandro? Esse vídeo aí que traz esses momentos bizarros do ex-detento Lula demonstra realmente essa minha afirmação, né? Filho primogênito do pai da mentira. Então, o pai da mentira é o Deus dele a que ele se refere. Inclusive, né, como bem relembrado aí no vídeo sensacional, né, do Nicolas, quando ele mentiu para enganar a população, se dizendo contra o aborto, mas nós já sabíamos que na realidade o Lula é um abortista, e vimos aí no governo dele não apenas as falas, mas também ações que visam estimular e promover o aborto, que é o assassinato de criança no ventre de suas mães. Então, como é que um sujeito desse pode se dizer ou falar em nome do Deus, do nosso Deus,
Não, o Deus dele é outro. E já vimos episódios, né, em que o presidente Lula ele ataca a fé cristã, ele ataca a família tradicional, em que ele ataca padres, ataca pastores, porque todas as vezes em que ele se sente contrariado, por ser um filho primogênito do pai da mentira, ele revela quem de fato ele é e a quem ele serve. Ele serve ao Satanás, essa é a verdade, porque um sujeito que é abortista, que ataca a fé cristã, que ataca padre, ataca pastores, ataca a família tradicional, que ataca tudo aquilo que nós consideramos o comportamento e a cultura oriunda da fé cristã, da cultura cristã. O sujeito que ataca tudo isso, ele é o quê? Ele é um representante do mal, o representante do inimigo, do Satanás. Então ele, obviamente, se utilizando da miséria, da seca, da sede, da fome, que é o que ele inclusive promove, ele se utiliza disso para tentar, para além de tudo, ganhar benefícios, ganhar voto desse povo tão sofrido, desse povo do meu Nordeste. E isso é terrível, é matar as pessoas, essa é a verdade. O PT e o Lula, eles, infelizmente, levam as pessoas de maneira proposital à morte. A morte pela fome, a morte pela falta de acesso à educação, pela falta de acesso à água, à comida. Como nós vimos aí o resumo desse vídeo. A morte pela falta de acesso a informações verdadeiras, verídicas. A morte por falta de acesso à educação que liberta, que abre a mente das pessoas. Então tudo que o PT faz, tudo que o Lula faz é levar as pessoas à morte e pisam sobre os corpos do povo baiano, do povo do Nordeste, para permanecer no poder com as suas mentiras e com engano. Mas mesmo aqui no Nordeste, onde anteriormente tínhamos um povo que em sua maioria acabava sendo enganado pelo PT e por Lula, esse tempo acabou. Acabou. E o povo da Bahia, o povo nordestino, já acordou e não quer mais saber dessas mentiras ridículas, bizarras e anticristãs que o Lula costuma fazer. Amém, Leandro. Tomara. É o nosso desejo que esse povo tenha despertado. Porque, Cláudio, o que o Nicolas brilhantemente apresentou é só uma compilação, né, de algumas das mentiras já contadas por Lula, porque certamente se o Nicolas quisesse, teria mais alguns bons minutos de vídeo, né, pela frente. Mostrou só algumas, mas de fato registra que a mentira anda lado a lado, faz parte do DNA do Lula, Cláudio. Nós sempre destacamos que o processo eleitoral é um processo de sedução. Compete àquele que busca ser eleito buscar ser reconhecido e seduzir a população para que avaliem suas virtudes, avaliem seu histórico, avaliem seus defeitos e falem: eu vou confiar nesse cidadão, vou dar o meu voto para esse cidadão. No caso da política, a gente sabe que políticos mentem normalmente para poder seduzir a população. O Lula mentir faz parte do jogo, a política, ainda mais na eleição do Lula em 2003, nós tivemos a grande mudança do marketing eleitoral quando se criou a figura do Lulinha Paz e Amor. Foi Duda Mendonça, acho que foi, né, Pitoli? Foi Duda Mendonça. Que mudou a metodologia, a formatação de fazer campanha eleitoral, criando realmente um produto como se fosse uma caixa de sabão em pó, alguma coisa para vender. E vendeu, e conseguiu pôr uma mentira de marketing chamada Lulinha Paz e Amor. A história provou que era um corrupto, bandido, safado, mentiroso. Aí, a diferença para a última eleição de 2022. Na última eleição de 2022, o Lula foi solto da cadeia após ser condenado por juízes em 3 instâncias. Foi condenado por uma canetada de um petista, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que tem discursos, enquanto era advogado professor, fazendo discursos de apoio escancarado a Dilma Rousseff. Então esse cidadão, numa canetada, ele fez com que o Lula pudesse sair da cadeia. Depois, alinhado a vários outros membros do Supremo Tribunal Federal,
e eles conseguiram mais de 6 votos para literalmente enterrar a Lava Jato